Olá, família IBCE. Estamos aqui mais uma vez para falar do capítulo 5 do livro Reformadores Estrondosos, da série Generais de Deus, que fala da vida de John Knox, aquele que empunha a espada. De todos os reformadores, John Knox foi o mais injustamente desprezado, criticado e odiado. John Knox era um patriota escocês intempestivo, comparado aos profetas do Antigo Testamento e a João Batista. Knox foi um pregador e um profeta destemido, que um dia carregou uma espada de 2 gumes e se dispôs a morrer por sua Escócia. Antes de permitir que a heresia da Igreja Católica o dominasse, lutou contra 3 rainhas e toda a hierarquia católica. Sentiu a dor do preconceito e experimentou uma perseguição brutal que faria a pele de qualquer pessoa se arrepiar. Knox nasceu em 1514 na Escócia. Estudou com o teólogo escocês John Major, o mesmo professor com quem Calvino havia estudado. Estudou os pais da igreja, principalmente Jerônimo e Agostinho. Com Jerônimo, ele aprendeu que somente as escrituras continham a verdade. Com Agostinho, ele entendeu que o homem pode ser honrado por seu nome ou posição, mas o seu caráter e força espiritual podem ser fracos e ignorados por outros. Foi ordenado padre em 1536 e em 1543, ainda um clérigo, estava pastoreando jovens alunos. Um tempo depois, ele cortou vínculos com a Igreja Católica e abraçou o protestantismo. Em 1540, o regente protestante morreu e Maria de Guise assumiu como regente, atuando em nome da filha. Católica, ela estabelece novas diretrizes, abolindo as políticas protestantes, ameaçando de morte todos aqueles que se opusessem a ela e ao catolicismo. Knox, ouvindo as mensagens simples de um evangelista protestante chamado George Wishart, juntou-se à equipe dele, mas não como evangelista, mas como guarda-costas. Recebeu uma espada de 2 gumes que ele carregava todo o tempo. Se tornaram amigos, confidentes e aluno. Na ausência de Knox, Wishart, ele foi preso, julgado e condenado por heresia. E em 1546 é levado à estaca para morrer queimado e, mesmo assim, incentivava as pessoas a amarem a palavra de Deus e a continuar o que ele havia ensinado. Sua última mensagem foi tão comovente que o carrasco caiu de joelhos pedindo perdão. Um grupo de homens denominado castelhanos assassinaram o cardeal Beaton. Knox, que não esteve presente, mas ele apoiou a execução. A revolta dos castelhanos provocou retaliação por parte do governo aos protestantes. Knox pensou em fugir, mas se abrigou no castelo de St. Andrews. E Knox era um homem totalmente consumido por sua paixão por Deus. Ele não exerceu seu ministério com perfeição, uma vez que ninguém o fez ou fará, a não ser Jesus Cristo. Só Ele. Deus, Ele mede o nosso sucesso com base na nossa paixão por Ele. E em quantos frutos nós damos para o reino. O primeiro sermão de Knox se deu ao condenar as palavras de um padre que proclamava que a Igreja Católica tinha autoridade suprema para condenar alguém por heresia ou não. Knox se levantou e rebateu, dizendo que ele podia provar que a Igreja Católica havia se desviado da Igreja primitiva. Ele usou como base o texto de Daniel 7, do 24 ao 25. Knox descreve com eloquência e detalhes a causa da reforma. Para melhor entendimento,
eu recomendo a leitura do livro Reformadores Estrondosos, da série Generais de Deus, mais precisamente as páginas 260 em diante, que vão descrever melhor, mais detalhadamente esse assunto. Com a conversão de outros padres ao protestantismo, sentindo-se encurralados, a igreja convoca ajuda militar para sitiar o castelo de St. Andrews, para expulsar os protestantes e fazer deles prisioneiros. Ser um escravo de Gales era a punição mais severa dada a um herege depois da execução. Knox saiu de toda essa experiência como um homem livre, e o inferno não podia mais paralisá-lo. Um espírito que nunca desiste e continua segurando o arado, apesar de todas as circunstâncias adversas ao redor, é outro tesouro que o céu honra. Essas são as palavras do autor. Knox ensinou 3 doutrinas protestantes básicas. Primeiro, a supremacia das escrituras. Segundo, justificação somente pela fé. E terceiro, o sacerdócio de todos os crentes. No ano de 1554, Knox e Calvino se encontram. Eles lutavam pela mesma causa, porém com métodos diferentes. Calvino, um pensador metódico. Knox, um homem de briga, que acreditava na ação acima das palavras. Mas Knox, ele queria realmente aprender tudo o que ele pudesse com Calvino. No verão de 1555, Knox se casa com Marjorie, com quem teve 2 filhos. E ela também o auxiliava nos serviços do seu ministério. Algumas mulheres o ajudavam em seu ministério, mas ele era contrário à mulher exercer posição de governo. Bem descrito nas páginas 280 em diante. A sua esposa falece aos 33 anos aproximadamente. E em 1564, ele se casa novamente com Margaret Stuart, com quem teve 3 filhas. Em 1559, ele começa a escrever o livro A História da Reforma dentro da esfera da Escócia e trabalhou nele até a sua morte. Na noite de 24 de novembro de 1572, Knox falece. Ele foi enterrado no dia 26 de novembro. O regente que presidia a Escócia leu o seu epitáfio que dizia: aqui jaz alguém que jamais bajulou ou temeu carne alguma. É claro que aqui foi um breve resumo de uma incrível história. Muitos pontos importantes não foram mencionados no vídeo. Eu recomendo a leitura panorâmica do livro. Vimos então que são necessários grandes líderes de Deus para estabelecer uma obra. Knox assentou as pedras fundamentais da fé presbiteriana dos nossos dias. A história acredita a Knox uma grande contribuição na luta pela liberdade humana. Ensinou o povo o desejo de lutar pelo que era certo. Creio que Knox ficaria horrorizado se visse o que está acontecendo nas nossas igrejas atuais. O dicionário de Webster define a palavra reforma como tornar melhor, interrompendo os erros. Jesus foi o mestre da reforma. O espírito da reforma é o espírito da verdade. Ele é a força necessária para parar o erro em nossa vida pessoal, em nossas igrejas e em nossas nações. O autor encerra o capítulo sobre John Knox com uma de suas últimas orações, no trecho do livro, na página 318. Senhor, concede pastores fiéis, homens que preguem e ensinem a tempo e fora de tempo. Senhor, dá-nos homens que preguem seu próximo sermão com satisfação, ainda que signifique ir para a estaca por isso. Senhor, dá-nos homens que odeiem toda a falsidade e mentira, seja na igreja ou fora dela. Senhor,
Concede à tua igreja que luta homens que temam a ti acima de tudo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graça e paz.